Bem, amigos, estamos começando mais um episódio do Fala Clóvis, nosso terceiro episódio, e com ele que é psicólogo, ele é professor, ele é meu compadre, mas de todas as qualidades que ele tem é o meu irmão alemão, Cláudio Sausen Malman. Boa noite, meu compadre Clóvis, e boa noite para todo mundo que nos assiste, né? Acho que a gente está de noite, mas sejam bem-vindos, né? Acho que é importante. Agradeço a apresentação, né? A gente aproveitando nesse tempo de pandemia e estar se vendo de longe, estar conversando um pouquinho, né? Acho que é importante. Um abraço para todos os nossos amigos aí de Nonoai e de todos os lugares que estão nos vendo nesse momento, né? Tu saiu de Nonoai já faz alguns anos, né? Quanto tempo faz? Fazem 17 anos já. Eu saí em 2003, né? Que foi a minha caminhada de graduação. Eu vim para Florianópolis em 2003. Me formei em psicologia pela Universidade Federal aqui de Florianópolis. Fiz pós-graduação, mestrado na área de cognição, né, voltado ao uso de ferramentas lúdicas e cognição, né, principalmente trabalhando com crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Já desde 2007 eu desenvolvo um trabalho com jogos e brinquedos, poderia se dizer assim, né? O mais popular a gente pode chamar de brinquedos, eu gosto de chamar de recursos, para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente chama de habilidades básicas, né, Clóvis? Vamos pensar o seguinte: muita gente pensa que o tempo da infância é um tempo perdido. A criança está lá brincando só. E na verdade não. Ela chega antes, isso é um dado bem antigo até, antes dela chegar na idade da escola, né, que é a idade ali dos 6, 7 anos, ela brincou aproximadamente, para a gente ter uma noção, 17 mil horas. E aí, o que acontece? Dizer que 17 mil horas de brincadeira não desenvolveu nada é você querer fechar os olhos para um grande momento da criança, né? Então, observar o meu estudo desde 2007, aproximadamente, então já são aí 13 anos estudando esse aspecto do desenvolvimento. Quando eu falei em funções básicas, é aquilo que a gente usa no dia a dia e a gente não percebe. Atenção, memória, planejamento, tomada de decisão, a linguagem também. Além disso, outros comportamentos que advêm da brincadeira e que não são vistos, como a questão de interações sociais, né, o comportamento da criança um com o outro, essa relação que é estabelecida. E aí a gente vai buscando, né, esse entendimento de como um brinquedo pode auxiliar esse processo e também olhando para o foco, que é hoje o foco que eu vejo da educação, que é o processo da mediação disso. Porque a grande questão que a gente tem, né, e todos nós passamos aí pelas nossas escolas de Nonoai e de tantos outros locais, né, mas eu lembro de uma forma muito bonita dos tempos que a gente passou aí pelo Maria do Sino, Senec também, né, a antiga Escola das Irmãs também, né, e aí os professores, que eram, na verdade, mediadores desse processo, né, que eles são o elo de ligação entre aquilo que a gente vai aprender, né, onde a gente está e onde a gente pode chegar. E esse é um aspecto bem interessante da gente também pensar o adulto enquanto esse mediador de processo mesmo. Eu acredito que nesse período que a gente está vivendo de quarentena, eu acho que não existe criança que não fique meio hiperativa, né? Com a falta de atividades, falta de interações, né? O que fazer? Como cuidar dessas crianças nesse período de quarentena? Então, Clóvis, é importante a gente pensar o seguinte, né? A gente vive já um estabelecimento, né? E a isso, independe da região, a gente vive um estabelecimento que a gente coloca, né? Os meus colegas, a gente fala muito sobre um chamado paradigma lúdico. Como assim paradigma lúdico? Se tu for perguntar para o teu pai, o Cláudio, né? Nosso grande mestre aí, ele provavelmente brincou de algumas coisas que o pai dele brincou e você brincou de muita coisa que ele brincou também. Só que essa geração que veio hoje, ela sofre uma ruptura. Ela já não brinca mais de coisas que a gente brincava na nossa infância. De algumas coisas sim, mas outras, devido à tecnologia e devido ao nosso padrão hoje, ao nosso padrão social. Aqui, né, eu falo de Florianópolis, a gente tem muitas crianças que moram em apartamento. Então, elas não têm um movimento, e agora, né, nesse período de pandemia, isso fica mais forte, esse padrão fechado, né? Então, as crianças estão trancadas em casa, com essa energia pulsando.
Imagina só, a gente também não consegue ficar muito tempo trancado em casa. Imagina uma criança que está com plena energia e quer colocar isso para fora, né? E aí vem essa grande questão: o que fazer com eles? E aí, por que eu falei do paradigma lúdico? A primeira coisa que é importante a gente reforçar e pensar é: quantas brincadeiras da nossa infância a gente ensinou para os nossos filhos ou para as crianças que estão perto de nós? Olha só, quanta coisa a gente conseguiu passar. Será que a gente está fazendo isso? A criança, nesse período, e aí eu vou dizer da criança e do adulto, é importante a gente cuidar com a saúde mental dos dois. A gente não sabe lidar com isso. A última vez que houve uma pandemia no mundo, né, isso foi data de 1920, por aí, né, que foi a gripe espanhola. Então, a gente não viveu isso e é um período atípico para todo mundo, né? A primeira coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é não se sobrecarregar de, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso manter a minha mente ativa, o meu filho ativo. A gente tem que, então, primeiro, cuidar com isso, né? A segunda questão é: a criança, ela quer interação. Ela não quer que você compre um brinquedo ou faça alguma coisa e largue para ela ficar brincando sozinha. Ela quer interação. A criança, quando ela está, a gente não percebe muitas vezes isso porque a gente está no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e a nossa criança está lá na escola. Quantas interações ela faz por dia na escola? Né? Eu tenho uma filha também, e essa semana ela me perguntou: papai, vamos brincar de pega-pega? Vamos brincar de esconde-esconde? Eu parei, fiquei olhando para ela e falei: meu Deus, ela faz isso todo dia com os amigos dela. Faz quase mais de um mês que ela não faz esse tipo de atividade, e são coisas muito, muito simples, né? E aí dizer, o que a gente pode fazer? Gente, não tem receita, né? Tem a simplicidade, tem a dedicação de cada um, e aí não é dizer, olha, vocês precisam brincar 6, 8 horas por dia com seu filho, mas é dedicar um tempo, seja assistir um filme junto e discutir com eles. Lembra, eu acho que você também fazia isso muito bem, né, Clovinho? As nossas cabaninhas de pegando as cadeiras da mãe, um sofá, largando um lençol por cima. Dá muito, com certeza. Cara, é uma coisa super simples, né? Eu tava pensando, né? Tava pensando, putz, o que a gente pode fazer, né? E vem muito disso. Então, para criança maior, Cláudio, tem muitas opções, inclusive hoje existem empresas, a gente pode até fazer isso depois na descrição do vídeo, eu te passo ali algumas empresas que estão oferecendo jogos que a gente chama print and play, né? Que é você imprimir em casa e jogar em casa. Né, para criança, isso eu estou falando de jogos bem elaborados, não são jogos de bobinhos, né? E resgatar, e eu acho que você trouxe muito bem, né? Resgatar os nossos tabuleiros. Para você ter uma noção, para quem tem um tabuleiro de xadrez e dama, a gente tem uma pesquisa na empresa que eu faço parte, né? Além de professor e psicólogo, eu sou gerente de uma empresa que trabalha com isso, né? A Oficina do Aprendiz aqui em Florianópolis, e a gente faz pesquisa de jogos. Eu levantei um caderno de 15 jogos diferentes que você pratica no tabuleiro de xadrez, né? E a gente tem isso compilado. Existem campeonatos hoje, campeonatos mundiais de pessoas que criam jogos com o mesmo set, né? Ou seja, o tabuleiro e as peças de dama, só que são jogos que não são dama. Então... Caramba. Eu jogo xadrez contra mim mesmo e ainda perco, né? Então, ainda mais adivinhar outro jogo, criar jogos em cima das peças ali deve ser bem interessante. Vou te dizer uma coisa. Quer ver uma coisa mais simples de fazer do que... Como é que você faz um pega-vareta? Lembra do pega-vareta, né? Sim, palitinho de churrasco, dá para usar? Palito de churrasco, cara, você vai no mercado, você tem um jogo para brincar. Quantas crianças hoje, quantos estão brincando de pega-vareta? E se a gente pensar, quantas vezes tu brincou disso, de pega-vareta com palito de churrasco? Com palito de churrasco, nunca. Mas porque você nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. Percebe como é uma coisa muito simples, né? E pode dar um momento de diversão. A grande questão não é o material, é o envolvimento e o momento. E uma coisa bem importante para todos os pais que estão ouvindo a gente, né, e estão assistindo, o principal: escolham jogos que vocês gostem de jogar junto com a criança.
Porque se você está jogando ou interagindo desinteressado de fazer isso, a criança vai perceber. E ela vai se desinteressar também. Sabe aquela história da criança olhar para dizer, brinca direito? Porque elas sabem que você não está brincando direito. Então, busca alguma atividade que te interesse, né? Por exemplo, mas eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma atividade que me interessa. Cara, faz bolacha. Faz bolacha com o teu filho. Pede para ele ir recortando, fazendo desenho com as bolachas e depois põe no forno para assar. Monta escultura de massinha de bolacha e bota para assar. Olha que coisa simples. Mas são coisas que, nesse período de pandemia, a gente trancado em casa, são coisas possíveis de serem feitas. E quanto aos jogos eletrônicos, Cláudio, a questão de videogame, ou até mesmo hoje é muito difundido o celular. Até que ponto isso é benéfico ou não para as crianças? E para os adultos também. Para os adultos também. A gente tem que partir de um ponto de discussão, né? Eu trabalho muito com jogos analógicos, não sou contra jogos digitais. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão sobre, tá? A gente tem que avaliar caso por caso. Existem jogos digitais que são extremamente inteligentes, tá? E tem jogos digitais que são extremamente de estímulo-resposta. Pensa um jogo onde você tem que ficar simplesmente apertando o botão para realizar a ação. Você não tem um planejamento. Você aperta o botão, né? Eu vejo joguinhos de corrida, você aperta, o bonequinho pula. Qual que é o tipo do que a gente tem aí? O que a gente está estabelecendo? Ação e reação. Então, uma reação rápida a um estímulo. Ótimo. O que a gente vai ter com o tempo com isso? Tá? A criança, e olha só o que a gente tem que tomar cuidado. A criança, ela está aprendendo que ela aperta, ela tem uma resposta, ela aperta, ela tem uma resposta, ela aperta, ela tem uma resposta. Aí ela olha para você, eu quero isso. Você diz, não pode agora. Mas eu quero agora. Percebe como você estabelece um comportamento, e isso é aprendido, gente. A gente estabelece esse comportamento. Né? Isso é da nossa natureza, né? Estabelecer comportamentos, e a gente reforça esse. Eu aperto, eu ganho. Eu aperto, eu ganho. Eu aperto, eu ganho. Então, a criança entende que ela pede, ela ganha. Ela pede, ela ganha. Então, é muito nocivo. A gente tem que tomar muito cuidado em avaliar qual tipo. É ruim? Tem pesquisas que indicam que o ideal é cerca de 2 horas de tela para crianças pequenas, né? Aí a gente está falando até 7, 8 anos, pelo menos, no máximo 2 horas. Mas aí vem a outra questão. Você está presente nesse momento? Você está verificando que tipo de estímulo a criança está recebendo? Que tipo de informação ela está consumindo? Né? Porque muitas vezes a gente não sabe. Tem, como eu falei, de novo, reforço, tem programas, tem jogos de videogame que são extremamente inteligentes, que fazem a criança pensar naquilo que ela tem que fazer, tá? Então, não é dizer é tudo ruim, e também não dizer libera tudo. Eu acho que é necessário uma avaliação cuidadosa de todas as ferramentas, né? E sim, sempre prestar atenção, qual é o indicativo da faixa etária? Bom, Malman, eu queria aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo de conversar e mudar um pouquinho agora de assunto. Momento político brasileiro, rapaz. O que tu tá achando de toda essa bagunça aí? Eu acho que a gente perdeu o foco, né, Clóvis? Eu vejo isso. A gente hoje vive uma crise de saúde e uma crise financeira, e o que seria o foco, que é essa crise de saúde e essa crise financeira, ela foi trocada por uma crise política, né? Quando a gente tem um ministro da Educação que usa o espaço que ele teve numa reunião ministerial para chamar o STF de ladrões e não para propor alguma mudança para a educação, né? Eu, enquanto professor universitário, eu acredito que a gente está vivendo um desgoverno muito grande. Tá? E eu falo isso com bastante tranquilidade. Por quê? Se a gente for pensar,
Só olhando para a educação, tá? Fora todas as outras questões aí que envolveram essa reunião ministerial que ficou aberta. Só olhando para a educação. A nossa educação ela não foi preparada, certo? Para esse momento onde a gente está vivendo. Eu, enquanto professor universitário, por sorte, tive um apoio da instituição onde eu dou aula, tendo um recurso, certo? E tenho alunos que têm um poder aquisitivo e têm esse recurso. E quem não tem? A gente parou para avaliar isso, né? A gente está aí com milhares de alunos em casa que não têm acesso, não têm internet, não têm acesso, às vezes, a um computador, a um celular, né, para poder acessar as aulas. A gente transferiu o papel, né, muitas escolas transferiram o papel de educação para os pais, né? Eu vi né, nas redes sociais, né, rolou esses dias um vídeo, eu não gosto de ficar vendo notícia em redes sociais e tal, mas rolou um vídeo de uma criança chorando e berrando porque ela não estava entendendo o que a professora estava passando para ela, uma criança pequena. E aí eu fico me questionando o que essa criança vai levar do momento de educação. O quanto bloqueio essa criança não está trazendo para algo que deveria ser fundamental para o desenvolvimento dela, que é a educação. Não, a educação, ela teve, se a gente for pensar, né, com o passar do tempo, ela foi sendo sucateada. Né? Então, isso a gente não pode negar que ela foi sendo sucateada com o tempo. Acontece, o que eu vejo hoje é um descaso realmente com a educação e um despreparo total. Né? A gente não está tendo um respaldo, é isso que eu vejo, Clóvis, a gente não está tendo um respaldo em termos educacionais, a gente não está tendo um respaldo em termos econômicos, né? Eu trabalho numa empresa, né? A gente não teve nenhum respaldo econômico, todas as promessas que foram feitas não retornaram, e a gente não está tendo respaldo em termos de saúde. Para você ter noção, o MEC ele liberou no ano passado os cursos serem formados à distância. Então, a gente já está movimentando, isso foi no final do ano passado, tá? Então, a gente já está movimentando o modelo, né, de educação à distância. A grande questão nós estamos preparados para esse modelo? E aí o que eu falo de preparados é em termos de, a gente tem uma educação para que tanto nós, adultos, adolescentes, estudem em casa. A gente está fazendo isso hoje de uma maneira, de certa forma, forçada, né? E eu, enquanto educador, me preocupei muito quando entrou nessa questão de, poxa, a gente vai ter que dar aula online. Para você ter noção, eu dou aula 3 vezes por semana. Eu dou realmente aula online. Eu ligo, né, a minha câmera, como a gente está fazendo aqui, eu ligo ela, meus alunos todos estão me vendo e eu vou falando com eles, eu uso a minha televisão enquanto projeção e vou atualizando e vou discutindo com eles, vou tentando manter o ambiente de sala de aula e manter o ambiente de interação, né? Pode me perguntar, pô, Cláudio, mas está certo isso? Eu não sei se está certo, Clóvis, mas é a maneira como a gente sabe, é a maneira como aí, e eu vejo uma questão muito importante, é onde a gente estabelece, como alguns teóricos falaram, educação se faz de 1 para 1. A gente faz educação conversando com o nosso aluno, trocando com ele. A gente não faz educação mandando um texto só para ele ler. E isso não é educação. Mudei um pouco a minha forma, acho que eu fui um pouco mais contundente, não fui tão sabão quanto eu esperava. Eu acho que... Não, mas acho que isso é um pouquinho da realidade, né? A questão principalmente dessa questão online, né? Sim. Ela perde o lado mais, o calor humano, vamos dizer assim, né? Fica mais frio, isso. Mais distante. Eu sinto isso, Clóvis, porque o que acontece? Eu, às vezes, eu dou disciplinas na primeira e na quinta fase do curso que eu ministro aula. E eu sei, né, muitas vezes... Tu dá aula para que curso aí? Para psicologia? Não, eu dou aula para o design gráfico. Eu trabalho com criatividade. Olha. Dentro do design gráfico.
Mas uma das questões muito interessantes, né, e aí eu acho que vem dessa proximidade que você traz, eu tive um relato uma vez de uma aluna, né, como bom, todo mundo me conhece, eu sou um cara simples, né, eu não sou muito dos luxos, e eu não vejo nenhum problema, né, em andar de ônibus. Né? Gosto de andar de ônibus, acho mais tranquilo, não preciso pagar estacionamento, não preciso gastar gasolina, ando um pouco, para mim é bem tranquilo isso. E aí o que acontece? Um dia, eu lembro, há alguns anos, uma aluna olhou para mim e disse, o professor é gente. E eu falei assim, como assim o professor é gente? Todos os professores são, mas o senhor é gente como a gente, o senhor pega ônibus com a gente. Então, algo muito simples, mas que dá uma humanidade. E aí, eu sempre falo, eu me preocupo com os meus alunos e eu gosto de conhecer eles. E aí, eu estabeleço uma conexão que muitas vezes um outro professor vem chegar para mim e dizer, nossa, mas você sabia que ele faz isso? Sim, eu sabia, ele já me contou isso desde a primeira fase. Por quê? Porque há essa relação, há essa troca, né? O professor não é um robô, não é alguém que finge que ensina e o aluno acaba se apegando. Né? O aluno ele sente essa possibilidade, essa liberdade, né? Esse interesse do professor. Como é que tá aí em Florianópolis, justamente toda essa questão de isolamento, até aí por ser uma cidade maior, a questão da quarentena, como é que vocês estão fazendo? Então, a Florianópolis ela começou o período da quarentena no dia aproximadamente em 18 de março, né, onde fechou tudo, e a gente ficou fechado até o dia 20 de abril. A partir do dia 20 de abril, então a gente já fechou aí um mês, a gente retornou ao trabalho, o comércio ele retornou ao trabalho, porém a gente até agora não teve o retorno do transporte público. E ainda está sendo estudado a possibilidade do retorno do transporte público ou não. Então, eu, por exemplo, eu dava aula no centro, né? E me movimentava muito de ônibus para o centro. Eu não vou até o centro de Florianópolis, fica a 12 quilômetros daqui, há cerca de 1 mês e 15 dias aproximadamente. A gente tem vivido muito nos bairros. Florianópolis tem uma questão muito peculiar, que os bairros são como microcidades, né? Se a gente fosse ver assim, e as pessoas têm respeitado bastante. No período do fechamento, a gente chegou, se eu não me engano, a uns 70% realmente de isolamento, né? De quarentena. Então, a gente... O pessoal respeitou bem aí. Respeitou bem, e a gente teve essa questão. Dizer que a gente está livre, eu acho que ninguém está, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Bom, falar em coisas que a gente sabe, Cláudio, eu tô vendo aí atrás de você, tem teus brinquedinhos, né? Teu Então, baixo, baixo, violão, assim como eu tenho aqui, os meus também, né? Estão aqui. Sim. A bateria não dá para ver aqui no vídeo, mas a gente tem essa ligação, né, da nossa adolescência, é, que é a música, né? Que foi a Spazio 147, naqueles bons tempos, né? E que nos dá uma saudade, né, daquele carinha que infelizmente nos Muito, deixou, né? muito. Mas nossa amizade vem de lá, né? E Ixi, queria que tu bem de antes, comentasse um né? pouquinho, bem de antes, né? Para Queria quem que tu não falasse, sabe, né? Para a quem gente foi não colega de sabe, pré-escolar. é escolar, então a gente se conhece há uns quase 30 anos já, né? Vamos cortar essa parte do vídeo, né? Mas eu queria que tu comentasse dessa nossa época de banda, de música. Por exemplo, eu trago até hoje, desde aquela época, essa paixão por tocar, por brincar, por compor, principalmente, Sim. gravar. O que tu trouxe contigo daquele tempo até hoje, né? Eu sei que tu tá aí com os instrumentos, né? E fala um pouquinho daquela época tão que a gente sente tanta saudade. Nossa, falar daquela época é realmente resgatar muita coisa, né? Acho que a música formou a gente, né, Clóvis? A gente teve um período muito bom no Noai, né? Trazendo isso para nossa cidade. A gente teve um período muito bom de desenvolvimento. A gente tinha várias bandas, né? Se a gente for resgatar aí, foi um período onde nós tínhamos a Spazio 147, a Eutanásia, nós tínhamos a CH4,
tinha os Herdeiros do Rock também, né? Pois é. Tinha mais o... E era muito movimentado esse cenário, né? E eu acho que uma das coisas que trouxe muito para mim, né, foi essa formação, essa amizade que a gente teve, né? E essa movimentação por conta da música, né? A gente dava um jeito. Então, eu vejo muito isso hoje. A gente gostava e a gente dava um jeito de ensaiar, de tocar, e como isso fazia bem para a gente, né? Eu acho que era uma atividade onde a gente se focava, né? E realmente podia desenvolver a nossa criatividade, podia dar liberdade para isso, né? Eu acho que a gente teve muito apoio, né? Contar dos nossos pais, inclusive da própria sociedade de Nonoai mesmo, né? Que muita gente apoiou a gente. Eu lembro quando a gente buscou lançar o nosso próprio CD, a gente pediu ajuda e foi atrás, e patrocínio e tudo mais, e deu certo, né? Acho que a gente deixou o nosso legado aí em Nonoai, né? Tem até hoje o nosso CD a nossa banda que conseguiu fazer uma parte no Demo Atlântida ainda, né? Então, até, se tu me permite, eu vou me levantar um pouquinho aqui, porque eu tenho uma coisa que eu acho que eu não sei, é uma coisa muito pessoal, né, mas eu queria mostrar um objeto que eu guardo com muito carinho, e eu não sei se tu lembra disso aqui. Rapaz! Essa aqui foi uma baqueta que eu ganhei, assinada, né, pelo Clóvis, pelo André e pelo Gabi, no dia que eu estava saindo de Nonoai, né, isso há 17 anos atrás, né, já fazem 17 anos, eu ganhei essa baqueta. Eu tenho ela guardada até hoje com assinatura, e hoje está aqui no meu pequeno muralzinho de instrumentos e brincadeiras aqui. Olha aí, que coisa, cara, que lembrança. Eu juro que eu não eu não lembrava, mas olhando assim, claro, vem a lembrança. vem a lembrança, né? Nossa, cara, que coisa bacana. Eu me lembro muito bem, porque nas nossas composições a gente tinha muitas delas, aquelas que não foram tanto do conhecimento público, tinham um traquejo meio sacana, às vezes até pesado, né? Eu lembro, né? eu lembro quando eu chegava com as músicas e eu vou mostrar pro Cláudio. Se o Cláudio aprovar, beleza. Porque tu era o mais centrado da banda, sempre foi, né? E se passasse pelo teu crivo, então tava valendo. Assim. Eu sentia isso, né? Eu acho que teve um pouco disso, além de eu ser o mais velho, né? De toda, não tá aí a barba branca, né? Que eu não era tão mais velho, mas eu era o mais velho da gente ali, e de certa forma um pouco eu assumi esse papel mesmo. Não vou nem dizer de orientador, mas eu acho que era até meio de censura às vezes. E o bom da vida, sabe qual que é? Que a gente muda. Né? Hoje eu já não tenho mais a pretensão nenhuma de ser censura. Mas olha, com censura ou não, tu deixou passar algumas coisas que, ó, tem uma música escondida ali que a gente não pode nem pronunciar nenhuma palavra dela aqui. Tu lembra que a gente gravou no estúdio do Valdemar, que era da igreja evangélica? O homem tava apavorado com tudo que a gente falava. É verdade. Eu tinha esquecido desse escondido aí. Acho que a gente já falou. Só, né? Se alguém quiser saber, me pede, que eu tenho todas as gravações ainda, tá tudo ali. Inclusive um hino do carnaval, né? Uma homenagem que a gente fez pro cara que tirava água de cima do prédio, né? Mas, bom, a gente vai encerrar por aqui no nosso episódio do Fala Clóvis. Cara, eu ainda não tenho as manhas de youtuber, sabe? Mas eu ia dizer, então... Aquela história assim se inscreve aqui no canal, deixa
o teu like no vídeo, dá joinha. Eu não sei fazer isso ainda, cara. Mas eu acho que seria importante, pessoal. Gostaram, não gostaram? Deixem comentários aí para a gente poder, de repente, conversar, discutir. Eu acho que dialogar, nem discutir, eu acho que o mais importante é a gente poder dialogar, né, Clóvis? A gente falou de alguns assuntos, eu também me coloco à disposição de todos que conseguiram assistir a nossa conversa até aqui, né? Eu me coloco à disposição para auxiliar quem tiver interesse, né? Entre em contato comigo. A maior parte do pessoal de Nonai tem as minhas redes sociais, né? Ou mesmo em contato com a empresa que eu faço parte hoje, que é a Oficina do Aprendiz. Então, já fazendo um merchan, para quem quiser Claro, seguir lá claro. no Instagram, o oficina.aprendiz, né? Ou então oficinadoaprendiz.com.br, né? Que é a empresa que hoje eu faço parte, sou gerente, né? E a gente vem desenvolvendo muito material bacana já há bastante tempo. E não deixem de curtir, de se inscrever no canal. Já fiz isso ontem já, de se inscrever no canal do Clóvis aí, do Fala Clóvis. Curtam mesmo, ou se não curtirem, bota o que não curtir, para a gente poder saber também, né, Clóvis? Eu acho que isso é importante. Não é isso que faz com que seja o principal, mas hoje em dia, nos dias atuais, isso faz com que a gente possa, né, e eu acho que é o grande intuito do Clóvis nesse sentido, e te parabenizar por isso, né, o intuito de trazer um conteúdo de relevância. A gente fez aqui, eu acho, uma conversa inicial, né? Se vocês tiverem interesse, solicitem para o Clóvis aí, a gente pode aprofundar em termos teóricos também essa questão do desenvolvimento infantil, dos processos de mediação, de onde é que vem isso. Para quem quiser interesse, a gente pode fazer aí uma rodada de perguntas, né? Bom, a gente fica por aqui com o episódio do Fala Clóvis, é o nosso terceiro episódio. Conversamos com Cláudio Sausen Malman, ele que é psicólogo, é professor, mas o que mais importa é que é meu compadre e é meu amigo desde sempre. Valeu, gente. Valeu, Malman. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Vamos, se eu lembrar ainda. Vamos tentar. Os tempos pra cá, algo aconteceu, ninguém sabe explicar. De um passado todo errado, um futuro inesperado. E agora o que fazer? Se você não quer mais viver, fazer de conta que tudo passou, pense que nada aconteceu. Todo mundo tem seu valor, só restou você e eu. Foi estar aqui, não precisamente já se pode sorrir e brincar de viver. Sempre estive aqui, só precisa sentir. Se não te fiz feliz, foi porque você... Aí por aí vai, né? Eu acho que dá um pouquinho de atraso na história. Dá uma lagzinha. O famoso delay. Bom, já fizemos o fiasco, né? Já falamos um pouquinho, né, da Spazio.